A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Fernando Felipim e hoje eu quero trazer uma mensagem para vocês com o tema: contra quem tem sido a minha luta? Mas antes da gente entrar no vídeo propriamente dito, eu quero pedir uma ajuda para você. Ajude a divulgar essa mensagem. Dê o seu like, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal. Assim você ajuda esse canal a crescer e o YouTube ele entende que você está gostando desse vídeo e que você gostaria que mais pessoas assistissem. O seu like, o seu comentário é muito importante para mim. Eu peço que você nos ajude nessa empreitada. Amém? Vamos ao vídeo. Eu quero começar lendo aqui com vocês uma passagem que ela fica lá em Marcos, capítulo de número 6 e o verso de número 45. E o título diz o seguinte: Jesus anda sobre as águas. E logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Sabe, quando eu meditava aqui nessa mensagem, eu ficava perplexo com a similaridade que essa passagem ela tem com as nossas vidas cotidianas. Quando eu pensava sobre isso, me vinha a seguinte reflexão: veja, os discípulos aqui nesse momento, eles estão como nós quando nós traçamos um objetivo. Eu ficava pensando aqui sobre toda essa situação que os discípulos viveram. Eu ficava imaginando ali todos eles subindo no barco e recebendo a seguinte promessa de Jesus: olha, vocês vão chegar no outro lado desse mar, lá nós vamos nos encontrar, nós vamos chegar nesse objetivo, nós vamos vencer esse caminhar, nós vamos conquistar esse nosso sonho, esse nosso objetivo. E aqui eu imagino os discípulos ali muito alegres, muito contentes, sabe, cheios de fé. Homens ali que eles não estavam se importando se o mar era grande, se o barco era pequeno, se estava se formando uma tempestade. Eles só tinham certeza, eles só tinham a convicção de que eles iam vencer, de que eles iam conseguir. E eu imagino aqui que esses homens, eles começaram a remar, só que em certa altura desse seu caminhar, começou uma tempestade. O vento foi ficando forte, foi empurrando eles no caminho contrário. O mar ele foi se agitando e a água começou a adentrar aquele barquinho, fazendo ele afundar mais e mais, sabe, ele se precipitar sobre as águas. E eu imagino que em certo ponto ali, uma parte dos discípulos, eles começaram a ficar com medo. É normal, é comum nós olharmos ali para uma dificuldade e falar: eu acho que a gente não vai conseguir. E eu imaginava que uma parte desses discípulos dizendo: olha, não tá dando certo. E eu imagino uma parte deles falando: não, vamos remar, peguem os remos. Eu imagino uma parte deles falando ali: olha, o vento tá soprando o contrário. E uma outra parte falando: não, mas Jesus prometeu que nós vamos conseguir. Suspendam as velas, vamos fazer mais força. Uma parte de vocês peguem e comecem a tirar a água de dentro do barco com esse balde, com essa caneca. Eu imagino eles ali se estimulando, sabe? Eles lutando contra a própria convicção de que aquilo não estava dando certo, baseado na promessa que Jesus fez para eles. Até que um ponto eu imagino que esses homens, eles não aguentam mais. Eu imagino que aqueles homens ali, todos eles estão convictos de que não está dando certo. Eu imagino, inclusive, um último diálogo entre eles aqui, onde uma parte deles fala: a gente vai conseguir, nós vamos vencer, a gente já chegou até aqui, estamos no meio do caminho, só falta mais metade. Se a gente continuar remando, a gente vai vencer essa tempestade. E eu imagino, inclusive, uma outra parte deles olhando e falando assim: mas se a gente vai vencer, por que a gente não consegue superar o vento? Eu imagino uma parte deles, inclusive, falando: mas Jesus prometeu. E uma outra parte olhando assim, falando: se Jesus prometeu, por que ele não está aqui com a gente? Por que ele ficou em terra? Eu imagino, inclusive, o inimigo soprando ali no ouvido deles, falando: Jesus ficou em terra porque vocês vão afundar, porque vocês não vão conseguir, porque vocês estão fadados ao fracasso. E eu imagino uma situação, um pouco antes de Jesus chegar, onde todos esses discípulos ali, eles só têm desespero, só têm medo, só não sabem mais o que fazer para conseguir prosseguir. Até que Jesus chega lá e fala: calma, eu cheguei, agora a coisa vai dar certo. Até o ponto em que Jesus entra, manda o mar se acalmar e eles conseguem atravessar tudo
isso. E quando eu meditava nessa mensagem, me vinha a seguinte reflexão: como que isso é comum? Como que isso é um espelho do que nós vivemos todos os dias? E talvez você não esteja entendendo em que sentido, mas pense assim, sabe? Muitas das vezes quando nós começamos a traçar um objetivo, quando nós começamos a trilhar um caminho para a gente alcançar um sonho, muitas das vezes nós somos como esses discípulos. A gente olha ali, a gente recebe uma promessa de Jesus dizendo: ó, você vai conseguir, ó, aquela promoção no emprego, você vai conseguir, aquele financiamento ali do carro, da casa vai ser aprovado, olha, que você vai conhecer uma pessoa decente, você vai ter filhos, sabe? São N situações ali em que nós nos motivamos olhando uma perspectiva positiva ali no nosso caminho. A gente vê um barco bem preparado, com remos, com velas, a gente vê um mar calmo, a gente vê um dia lindo, a gente fala, vai dar certo. A gente vê inclusive todas as situações em volta ali, dizendo, você vai conseguir alcançar tudo isso. Mas ao mesmo tempo em que isso é muito conveniente, a gente tem o tempo e a gente tem um inimigo. Muitas das vezes ali dentro desse barco, a gente faz como esses homens adentrando ali. Eu digo homens ali, mas eu queria que você parasse de pensar em vários discípulos e você pensasse como uma pessoa entrando nesse barco e como as situações ou as condições que fazem você prosseguir entrando junto de você. Eu quero que, em vez de você pensar em Mateus, João, os discípulos ali que estavam junto de um daqueles homens, eu quero que você pense como se fosse a sua condição financeira, a sua condição familiar, a sua firmeza mental. Eu quero que você pense sobre as condições ali que muitas das vezes estão te acompanhando e dizendo, vai dar certo. Por quê? Porque muitas das vezes nós entramos nesse caminhar, nesse segmento de objetivo, trazendo conosco muita positividade. Mas à medida que o mar ele vai se agravando, à medida que as coisas elas vão ficando difíceis, a gente vai começando a duvidar desse nosso potencial. Sabe, quando eu meditava em tudo isso, Deus ele me fazia refletir na seguinte situação. Olha, quando você está saindo lá da praia, quando você está começando a trilhar o objetivo, é muito fácil você olhar e falar, nossa, é tão perto, o mar é tão pequeno, esse barco é tão forte. Mas à medida que a nossa saúde se agrava e ela começa a dizer pra gente, ei, você não tem mais saúde para continuar. À medida que, às vezes, nós entramos ali, por exemplo, no emprego, almejando ali uma promoção, e a gente tem até pessoas ali em volta dizendo, ei, você tem capacidade, você é muito qualificado, você vai conseguir. É muito fácil a gente pensar desse jeito quando tem um colega, tem uma situação ali dizendo você vai vencer. Mas e quando essa pessoa se torna uma mentirosa, ela se torna egoísta e ela começa a dizer você não vai conseguir, ou até mesmo ela começa a te passar a perna? O que acontece quando você, muitas das vezes ali, fez um financiamento daquele carro, daquela casa que você sonhou, e a sua condição financeira olha para você ali e diz assim, olha, você já não vai mais conseguir, a sua situação financeira está muito ruim, você está devendo, você já não consegue mais pagar. É nesse momento que a gente começa a fazer algo que é muito comum nas nossas vidas como cristãos. A gente começa a se motivar a vencer. Quando eu pensava sobre isso, Deus me fazia refletir que assim como esses homens, eles olhavam uns para os outros e falavam, reme mais forte porque a gente vai conseguir, recolham as velas porque nós vamos vencer esse vento, joguem água para fora porque o barco não vai afundar, Jesus nos prometeu. Ao mesmo tempo que nós vamos fazendo isso, dizendo para as nossas finanças, vai melhorar, dizendo para o nosso companheiro ali, isso vai passar, dizendo para a nossa saúde, você vai se recuperar, ou dizendo ali para aquele funcionário, aquele colega de trabalho invejoso e mentiroso, dizendo, você não vai me vencer. É muito comum nós ali nos incentivarmos a permanecer no caminho. Mas Deus ele me fazia ver que isso é um erro. Mas por que isso é um erro? Isso não é ter fé, pregador? Não. Ter fé é nós acreditarmos que vai acontecer, independentemente do que está acontecendo na nossa vida. A Bíblia vai dizer pra gente que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. O que significa isso? Eu não estou vendo que a coisa está acontecendo, mas eu creio que isso vai acontecer. Isso é ter fé. Mas se motivar é nós queremos explicar o porquê que jogar água para fora vai fazer a gente chegar do outro lado do mar. É explicar o porquê que recolher a vela vai impedir o vento de nos empurrar para trás. É explicar o porquê que quanto mais força nós imprimirmos ali nos remos, mais longe nós vamos chegar, mais rápido nós vamos se livrar dessa tempestade. E isso é uma automotivação. E quando eu pensava sobre isso, me vinha um outro versículo que está lá no livro de Efésios, onde Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue ou contra a carne, mas sim contra os dominadores, contra os poderes das trevas, contra o mal. E o que eu quero dizer com tudo
isso? Sabe, meu irmão, muitas das vezes, nós ali no instinto de prosseguirmos, da gente não desfalecer a nossa fé, da gente não desistir do evangelho, da igreja ou das promessas, a gente começa a se motivar, a gente começa a criar desculpas ou a responder às afrontas que o inimigo faz aos nossos ouvidos, do porquê que sim, nós vamos vencer. Mas uma coisa que a gente não observa é como que isso é tudo que o inimigo quer para nossa vida. Eu não estou entendendo, pregador, você pode falar de uma outra forma? Veja bem, quando Deus ele me explicava dessa forma, eu podia vislumbrar o seguinte: o inimigo, ele é muito mais astuto e mais inteligente do que nós. O inimigo, ele foi feito ali com uma sabedoria tremenda. Então é muito fácil o inimigo usar de racionalização para explicar o porquê que nós vamos perder. Sabe, se eu trazer aqui para essa história, é fácil eu como inimigo olhar ali, ei, a água está entrando mais rápido do que você pode tirar. É óbvio que você vai afundar. O vento está mais forte do que as remadas que você está dando. É óbvio que você vai voltar ao caminho. Só que nós ali, de forma racional e humana, nós queremos lutar contra tudo isso olhando e falando, não, Jesus me prometeu. Jesus falou que eu vou conseguir. E num primeiro momento, você pode até entrar em pé de igualdade ali, justificando por que você vai vencer. Mas uma das coisas que eu podia contemplar com tudo isso é que vai chegar uma hora em que o inimigo ele vai dobrar você com lógica, com razão, com racionalização. Por quê? Porque nós estamos tentando vencer o inimigo no próprio jogo dele. Como assim, meu irmão? Olha só, aqui, de novo nessa história, eu posso vislumbrar que, por mais que as respostas sejam assertivas por parte dos discípulos, o que eles responderiam quando o inimigo olhasse e falasse, olha, se Jesus prometeu a vitória, por que ele não está aqui no barco com vocês? Se Jesus falou que vocês vão vencer, que vocês não vão afundar, por que ele ficou lá em terra? Por que ele ficou onde é seguro e vocês vieram enfrentar tudo isso? Por que ele não está segurando aqui nas suas mãos enquanto vocês enfrentam toda essa dificuldade? E é nessa hora que a gente se encontra sem resposta. É nesse momento que a gente olha e fala, é verdade, o inimigo tem razão. E não porque ele realmente tem razão, é porque nós não temos a expertise o suficiente para contrapor uma coisa tão lógica e tão racional. E por que isso acontece? Porque nós estamos olhando para o lugar errado. Uma das coisas que Deus ele me fazia ver aqui é que uma das coisas que faz a nossa fé se deteriorar, ela ser abalada, ela ser consumida pelas adversidades que nós vivemos todos os dias, não é o tamanho do problema, o tamanho do vento ou quanto a água está entrando no nosso barco. É porque nós queremos resolver as coisas com as nossas forças. Nós não queremos esperar, por exemplo, uma provisão divina de algo impossível. A gente quer continuar jogando água e ver a água diminuir de dentro do nosso barco. A gente quer continuar remando e ver a terra ali se aproximar mais do nosso barco para dizer, eu estou vencendo, eu estou chegando lá, eu estou conquistando. Só que isso não é o correto. O correto é focar que Jesus ele está lá em terra, ele não está simplesmente ficando lá para se resguardar, ele não está simplesmente ficando num lugar seguro. Ora, quando a gente vai ler aqui, a gente pode contemplar que Jesus estava orando, mas ao mesmo tempo que ele está orando em terra, ele está prestando atenção. Tanto que a Bíblia vai dizer assim, que Jesus, quando viu que os discípulos se fadigavam, remando, que eles não estavam conseguindo prosperar na empreita, Jesus para o que ele está fazendo e ele vai em direção aos discípulos. Jesus, ele sabe exatamente o ponto em que ele vê que nós não conseguimos mais progredir e que nós precisamos de ajuda. Só que muitas das vezes a gente não fica olhando para o lugar certo, a gente não fica olhando esperando Jesus vai vir daquele ponto. A gente prefere olhar para o barco, a gente prefere olhar para o remo, a gente prefere ver o tamanho do nosso braço e falar, eu preciso vencer com as forças que Deus me deu, porque a gente quer confiar na promessa, mas a gente quer se basear na nossa lógica, na nossa razão para a gente vencer. E é aí que o inimigo ele abre um sorriso gigante dizendo, eu te peguei, eu venci você no meu jogo, porque você aceitou jogar no meu campo, você aceitou jogar no lugar que eu sou mais forte. Veja, eu não estou dizendo aqui que o inimigo é um vencedor, eu estou dizendo que quando nós lutamos contra a carne, como em Efésios vai dizer, nós somos os derrotados, porque a Bíblia vai ensinar pra gente que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E eu não estou falando aqui de corpo físico, eu estou falando aqui de adversidades. A sua luta não é contra o vizinho, não é contra a sua prova financeira, não é contra a sua debilidade de saúde. A sua luta não é contra o seu companheiro ou sua companheira que te atormentam todos os dias. A sua luta não é contra os seus colegas de trabalho que estão lá. A sua luta não é nem contra o seu cachorro que às vezes está te atormentando, te impedindo ali de dormir bem. Não, isso tudo são ferramentas que o inimigo usa para te perturbar. Só que quando nós damos a atenção que o inimigo quer que nós demos para isso tudo, nós somos derrotados. Porque enquanto eu estou olhando para tudo isso, enquanto eu estou me incomodando e pensando que eu tenho que lutar contra o vizinho, que eu tenho que lutar contra o mentiroso, que eu tenho que lutar contra às vezes até um familiar ali que ele está me atormentando, eu não estou vendo que por trás disso tudo
é só o inimigo soprando no meu ouvido dizendo: você vai perder, você foi derrotado, Jesus te esqueceu, ele ficou lá em terra e você seguiu o caminho sozinho. E eu quero dizer para você, meu irmão, existe outro meio da gente olhar isso. Uma coisa que Deus ele me fazia ver é que um verdadeiro cristão, ele consegue ter um equilíbrio psicológico muito grande. Ele consegue olhar e ver aonde que ele está lutando e ele consegue deixar de lado as coisas que ele não pode fazer. Veja, esses discípulos aqui, enquanto eles estavam lutando, Jesus estava falando: eles ainda têm força, deixa eles prosseguir mais um pouco, eles ainda estão conseguindo com a força deles, então eu posso continuar orando aqui. Mas no momento em que Jesus vê a incapacidade deles, Jesus vem. Mas então, pregador, você está falando que eu tenho que desistir, que eu tenho que fazer corpo mole? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que você tem que fazer o que é necessário sem se preocupar com os resultados que você está alcançando. Veja, eu tenho sim que continuar tirando água do barco, mas eu não tenho que me preocupar se essa água está subindo demais. Eu preciso fazer o possível, mas pensando: Jesus está vendo tudo o que eu estou fazendo. Se está sendo pouco, Jesus vai suprir. Se está sendo insuficiente, Jesus vai chegar. Se eu estou perdendo, Jesus vai vir para o meu barco e vai falar: mar, acalme-se, vento, cale-se, barco, continue a seguir em frente. A minha missão aqui não é vencer as adversidades que eu estou enfrentando, mas é resistir, é ter uma mente forte o suficiente para olhar para todos esses problemas e dizer: ei, apesar de vocês estarem me superando, eu creio num Deus que tudo pode. Eu quero dizer para você que nós devemos ser, assim como a Bíblia nos fala, nós temos que ser como um monte de Sião, que confia em Deus e não se abala. Não é que o monte ele não enfrenta as adversidades, ele não sofre com o vento, com a chuva ou com a intempestividade do clima, mas o monte ele tá ali forte porque ele sabe que o Senhor, ele é provisão na vida dele. E eu quero te chamar a ser esse tipo de cristão, para que você pare de ficar olhando ali tudo que está acontecendo na sua vida e se preocupando com isso. Não que você seja negligente, jogue a toalha ou desista de lutar, mas que você lute e fale: ei, se não tá dando certo, eu não vou mesmo me importar, porque o Senhor vai entrar com a provisão na hora que eu mais precisar. Eu não vou me importar se as contas não estão sendo pagas, porque eu sei que na hora que eu mais precisar, o Senhor vai abrir uma porta na minha vida. Eu não vou me preocupar se o vento está muito forte e está me empurrando para trás, porque eu estou fazendo o possível. Eu sei que Jesus, lá de onde ele está, ele vai ver a minha incapacidade e ele vai vir até mim. Eu quero te chamar, meu irmão, a ter um foco diferente. Pare de olhar para aquilo que o inimigo ele quer que você olhe, para as adversidades. Às vezes até aquilo que começou como um incentivo para você quando você estava lá na praia, hoje tem se tornado uma luta, tem se tornado uma afronta, tem se tornado a dificuldade que quer te fazer parar. Mas eu quero dizer: pare de ouvir essas vozes. Olhe e diga pro inimigo: ei, pode falar o que você quiser, Jesus ele vai suprir. Mesmo que ele olhe, Jesus não está aqui com você, Jesus está vendo você perecer, você se endividar, você se adoentar mais e ele não está fazendo nada. Eu quero que hoje você olhe e fale assim: eu tô ficando mais doente, mas Jesus está vindo em minha direção. Eu tô ficando mais endividado, mas Jesus está quase aqui no meu barco. Eu tô tendo mais dificuldade, mas Jesus já saiu daquela praia e ele está chegando no meu barquinho. E eu quero dizer para você, meu irmão, Jesus, no momento certo, na hora certa, ele vai chegar na tua vida. Ele vai acalmar toda essa tempestade, ele vai curar todas essas suas feridas. Mas até lá, eu quero convidar você, tenha uma mente mais forte. Pare de focar naquilo que o inimigo ele tá falando para você focar. A gente vai ver ainda que nessa mensagem, em outros livros, nós temos que Pedro, no auge ali do desespero, onde eles já não conseguiam prosseguir, ele olhou para Jesus e falou: Senhor, o Senhor tá aí sobre as águas, me deixa ir ter contigo, deixa eu ir até aí, deixa eu viver esse milagre, deixa eu andar sobre as águas. E Pedro, enquanto ele estava ali olhando para Jesus, ele venceu. Mas quando ele voltou a olhar para o barco, ele olhou para o mar, ele levou aquele susto, ele começou ali a tentar se firmar ali em cima das águas, ele parou de focar em Jesus e ele começou a afundar. E eu quero te chamar a não ser Pedro mais, a você não que Pedro ele não fosse um grande homem, mas que você não cometa os erros que ele cometeu, como parar de olhar para Jesus, como perder o seu foco. Tenha foco, meu irmão. A tua mente ela é suficientemente capaz de entender que Deus ele é provisão mais do que o suficiente, que ele vai chegar na hora certa da tua vida. Mas pare de ouvir o inimigo soprar no teu ouvido que você é um derrotado. Eu quero chamar você hoje a ser como um monte de Sião, a não lutar mais contra a carne, a parar de ver essas adversidades como teu inimigo primordial. Veja o inimigo atrás de você, olhando e soprando no teu ouvido, dizendo: você vai perder porque as situações, elas são maiores do que a tua força. Comece a olhar para tudo isso e dizer: essas situações são grandes, estão me derrotando, mas Jesus é maior e ele vai vencer tudo isso. Amém? Se você gostou desse vídeo, eu
Eu quero te convidar mais uma vez a me ajudar. Seja uma ferramenta de disseminação. Semeie a palavra do Senhor. Manda essa mensagem para alguém que você acha que vai gostar, porque muitas das vezes nós somos a ferramenta necessária que Jesus ele quer usar para alcançar uma outra vida que também está precisando de uma elucidação de como prosseguir e enfrentar os seus problemas. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.